E aí, turma, mais uma vez estamos aqui dando continuidades aos nossos estudos sobre o metabolismo energético da célula. Nós já estudamos sobre fotossíntese, sobre quimiossíntese e agora nós vamos estudar sobre respiração aeróbica e sobre a fermentação. Como nós vimos lá na aula online, eu falei para vocês terem essa lembrança que o processo de respiração é um pouco contrário ao processo de fotossíntese. E aí nós vemos aqui na equação geral da respiração justamente aquilo que eu falei para vocês. Quando nós vimos na fotossíntese, nós tínhamos a utilização de gás carbônico, de água, de energia proveniente da luz, aonde a clorofila absorvia essa luz e promovia essa reação. Para produzir o quê? Glicose e oxigênio, que é então liberado na fotossíntese. Na respiração aeróbica é o contrário. Através do alimento eu vou adquirir essa matéria orgânica aqui que a gente representa através da glicose. Mas o lipídio ele também pode fazer parte desse processo de respiração aeróbica, inclusive, na verdade, liberando até mesmo mais calorias. Nós temos então como componentes energéticos da célula tanto o glicídio como o lipídio. Nesse caso aqui, ó, a glicose é utilizada juntamente com o gás oxigênio, produzindo nessas reações gás carbônico, água e liberando energia que é aproveitada na formação do ATP. Então, na respiração aeróbica, esse nome aqui, aeróbica, se dá justamente pela utilização do oxigênio nas reações químicas que irão acontecer. Essa respiração ela se dá em 3 etapas. A etapa da glicólise, que ela acontece no próprio citoplasma celular, que nós chamamos de citosol. Ela acontece posteriormente na mitocôndria, onde eu tenho o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, e ainda na mitocôndria nós vamos ter a terceira etapa, que é a fosforilação ou cadeia respiratória. Então, iniciando a respiração aqui. A primeira etapa é a glicólise. Olha o nome, glicólise. Lise, a gente já viu, que significa quebra. Então, o que vai acontecer na glicólise? A quebra da molécula de glicose. Essa glicose aqui, ó, nós vimos que ela é formada por 6 átomos de carbono. Na quebra dessa molécula, eu vou ter a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico, composto por 3 átomos de carbono. Então, o que acontece na glicólise? A quebra da molécula de glicose, produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico. Nessa primeira etapa, eu tenho um saldo energético de 2 moléculas de ATP, porque são produzidas 4 moléculas de ATP, porém 2 são utilizadas para fazer esse processo de quebra. Então, se eu produzo 4, gasto 2, o meu saldo energético é de apenas 2 moléculas de ATP. Produzido então o ácido pirúvico, entra a segunda fase, que vai acontecer aonde? Na mitocôndria. Para entrar no chamado ciclo de Krebs, esse ácido pirúvico ele deve se ligar a uma enzima chamada de coenzima A. Então, esse ácido pirúvico, ao perder uma molécula de gás carbônico, ele se transforma em acetil. Se unindo à coenzima A, eu vou ter um composto conhecido por acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A é que vai entrar então no ciclo de Krebs. Observe que antes eu tenho a liberação de gás carbônico e também tenho a liberação de hidrogênio, que vai ser capturado pelo NAD, que nós vimos também lá na fotossíntese. Só que aqui ele não tem o difosfato. Então, o NAD vai ser responsável pela captura de hidrogênio. Esse acetilcoenzima, então, formado, observem que eu tenho agora só 2 átomos de carbono, tinha 3, perdeu 1 para a formação do gás carbônico, então eu tenho agora apenas 2. Esses 2, o acetil, unindo-se à coenzima A, forma o acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, então, entra no ciclo de Krebs
e vai se ligar ao chamado ácido oxalacético, perdendo então essa enzima, perdendo a coenzima A ao entrar nesse ciclo. A coenzima A serve de veículo, né, para poder permitir a entrada nessa reação. Então, a partir do momento em que eu tenho a perda da coenzima A, eu tenho a união do acetil ao ácido oxalacético. A união desse acetil ao ácido oxalacético forma ácido cítrico. Daí o nome, ciclo do ácido cítrico, porque nós temos a formação desse ácido cítrico. E em torno de 8 reações químicas, eu vou ter a formação novamente de ácido oxalacético, que vai ser utilizado para reiniciar um novo ciclo aqui com o acetil. Nessas reações químicas que acontecem dentro do ciclo de Krebs, eu vou ter a perca de 2 moléculas de gás carbônico, eu vou ter a perca de hidrogênio, que vai ser capturado então pelo NAD. Então observem que 3 moléculas de NAD vão reagir com o hidrogênio, provocando a formação de NADH. Então o NAD vai capturar esse hidrogênio. Além do NAD, eu tenho também o FAD. Aqui eu tenho a nicotinamida adenina, aqui eu tenho a flavina adenina dinucleotídeo. Ela também é responsável por fazer a captura desse hidrogênio. Então, tanto o NAD quanto o FAD vão fazer a captura do hidrogênio liberado durante essas reações. Durante a reação, também libera-se essa energia, libera esses elétrons ricos em energia, com alta energia. E ele é utilizado para formar o chamado GTP. Ao invés de ser ATP, que é a adenosina, né, que eu tenho a adenina, eu formo a guanosina, que eu tenho guanina no lugar de adenina, que é as bases nitrogenadas que nós já vimos anteriormente. Adenina, timina, citosina, guanina, e no RNA, no lugar de timina, eu tenho uracila. Então, aqui, ao invés de ser adenina, é guanina. Então, eu formo, ao invés de adenosina, eu formo guanosina. Então, essa guanosina aqui formada, ela também tem essa funcionalidade de, ao receber um fosfato, ela armazena energia nessa ligação, formando GTP. Então, no geral, eu tenho o quê? Eu tenho a formação de gás carbônico, 2 moléculas de gás carbônico, 3 NADH, 1 GTP e o FAD. No final da reação, no ciclo de Krebs, o que aconteceu? Eu tenho novamente a formação de ácido oxalacético. E aí, eu já posso iniciar com a entrada de um novo acetil aqui, reiniciando o ciclo de Krebs novamente. Então, nessa primeira etapa, nós temos a glicólise, quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico perde um carbono com a formação de gás carbônico, perde hidrogênio capturado pelo NAD e se une à coenzima A, formando o complexo acetil-coenzima A, que entra no ciclo de Krebs, ligando-se ao ácido oxalacético, perdendo então essa coenzima, formando o ácido cítrico. Ele vai seguir nas reações químicas até perder novamente essa composição aqui de carbono, formando o ácido oxalacético novamente, com a perca aqui, ó, de 2 átomos de gás carbono. Eu tenho também a captura do hidrogênio pelo NAD e pelo FAD e a formação de uma molécula de GTP. Após essas etapas aqui, entra então a fosforilação ou cadeia respiratória. Glicólise acontece no citoplasma, no citosol, e ciclo de Krebs e fosforilação acontecem na mitocôndria. Então, nós já vimos aí as 2 etapas iniciais, a glicólise e o ciclo de Krebs. Agora, nós vamos passar para a etapa da fosforilação oxidativa, onde eu tenho a formação das moléculas de ATP. Durante esse processo, nós vamos ter a chamada cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Que etapa acontece aqui durante esse processo? Que processo ocorre aqui nessa etapa? Nós vamos ver o NAD e o FADH liberando
liberando então os hidrogênios que foram capturados lá na glicólise e lá no ciclo de Krebs. Quando esse hidrogênio é liberado pelo NADH e pelo FADH, eu tenho também a liberação de elétrons. Esse elétron que foi liberado, ele é então transportado através de proteínas especiais presentes na membrana mitocondrial. Essas proteínas aqui, que são chamadas de citocromos e possuem ferro na sua constituição, elas transportam o elétron de forma sequencial. Elas vão oxidando esse elemento até o oxidante final, que é o oxigênio. Daí a presença, de gás oxigênio aqui marcando a respiração aeróbica. Esse gás oxigênio, nós chamamos ele de aceptor final. Ele vai reagir durante esse processo da cadeia respiratória com o hidrogênio quando eu tiver aqui, o processo final de transporte desse elétron, que vai liberar a energia necessária para reagir esses elementos, formando então a molécula de água. Então, durante essa cadeia transportadora de elétrons, o que acontece? A liberação de hidrogênio, que vai se unir ao gás oxigênio, a liberação de elétrons, que vai ser transportado através da cadeia. Enquanto esses elétrons são transportados, eles liberam a energia necessária para forçar a passagem, forçar a saída de hidrogênio do interior da mitocôndria para a membrana. Como a mitocôndria tem uma membrana dupla, esse hidrogênio fica acumulado entre as duas membranas e ele tende a voltar para o interior da mitocôndria. Só que, assim como nós vimos lá na fotossíntese, o hidrogênio ele é permeável, então eu tenho essa sua saída, porém ele não consegue retornar novamente por esse mesmo complexo. Essa cadeia transportadora de elétrons, ela libera energia suficiente para forçar a saída desse hidrogênio do interior da mitocôndria, ficando então acumulado entre as duas membranas. E como esse hidrogênio tende a retornar ao interior da membrana, ele passa por uma proteína especial, que nós também vimos lá na fotossíntese, que é a sintase do ATP. Quando o hidrogênio passa por essa proteína, lembra que eu falei que ela vai ter esse rotor e ela vai girar, gerando então energia. Toda a energia que vai ser liberada pela passagem do hidrogênio através dessa proteína, ela é utilizada para acoplar fosfato, ou seja, para permitir a ligação do fosfato ao ADP. Então eu vou ter nessa sintase do ATP o processo de fosforilação, aonde eu vou ter a adição de fosfato ao ADP, formando ATP. Então, quando esse hidrogênio passa pela sintase de ATP, voltando ao interior da mitocôndria, promove o funcionamento dessa proteína que libera energia. Então, ao ter a movimentação dessa proteína como se fosse uma turbina, um rotor ali girando, liberando energia, eu vou ter energia suficiente para formar moléculas de ATP. Então, praticamente toda a parte de ATP formada acontece nesse processo de fosforilação. É aqui que eu tenho a formação das ATPs. A energia gerada para formar ATP se dá por quem? Se dá pela passagem de hidrogênio através da sintase do ATP. De onde veio esse hidrogênio? Da parte interna da mitocôndria, que foi forçado a sair e ficar entre as duas membranas. Como ele tende a voltar, ele volta pela sintase de ATP, fazendo essa sintase funcionar, gerando energia, promovendo a adição de fosfato ao ADP, formando então ATPs. A gente costuma falar que, teoricamente, eu tenho ali uma produção de 38 moléculas de ATP. Porém, como eu tenho gasto energético também para manter todo, desde a glicólise lá funcionando, e a gente diz que os 38 são teóricos, na realidade, quando eu vejo o gasto energético e o que realmente foi produzido, eu vou ter um saldo geral de 30 moléculas de ATP. Em relação à fermentação, que eu vou mostrar logo a seguir, é um saldo, digamos que exorbitante em relação à fermentação, que tem cerca de 2 moléculas de ATP como saldo energético.
Então, a respiração aeróbica, que está praticamente presente em todos os seres vivos, né? Algas, plantas, os animais, alguns fungos, algumas bactérias, protozoários, nós vamos ter a respiração aeróbica existindo nesses seres vivos, visto que o gás oxigênio ele é também abundante na nossa atmosfera. Então ele é utilizado aqui como aceptor final do hidrogênio, formando como produto a água. Então nós vimos que na glicólise, eu tenho a quebra da glicose formando ácido pirúvico. No momento da entrada desse ácido pirúvico para formar o acetilcoenzimar, eu tenho liberação de gás carbônico. No ciclo de Krebs eu também tenho liberação de gás carbônico. Então na respiração celular eu vou consumir gás oxigênio e liberar gás carbônico. Eu também vou produzir água. Essa água vai ser utilizada pelo próprio organismo. E além disso, o que é que eu quero com a quebra dessa molécula? Liberação de energia. E essa energia vai ser liberada justamente aqui nesse processo de fosforilação, em que eu tenho a adição de fosfato ao ADP, formando moléculas de ATP. Então, esse é o processo de respiração aeróbica acontecendo dentro da célula, por isso a respiração celular. A organela responsável por realizar esse procedimento é a mitocôndria. E ele acontece em 3 etapas: glicólise, quebra da glicose em ácido pirúvico, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, onde eu tenho a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória. Então nós vamos comparar agora todo esse processo com o processo de respiração anaeróbica, em que eu não tenho a utilização do gás oxigênio, que é o processo conhecido como fermentação. Então a gente acabou de ver sobre a respiração aeróbica com a utilização de oxigênio e agora nós vamos estudar sobre a respiração anaeróbica, em que não é necessário gás oxigênio para que haja formação de ATP durante esse processo chamado de fermentação. A fermentação ela é utilizada principalmente por bactérias e fungos, em que, quando não há a presença de oxigênio, eles podem sim utilizar o processo de fermentação para a produção de energia, mesmo na ausência de oxigênio. Então, nós vamos ter esses fungos e bactérias como sendo facultativos. Se tiver oxigênio, eles realizam respiração aeróbica. Se não tiver oxigênio, eles realizam a fermentação. Apesar de alguns, por exemplo, como a bactéria que causa o tétano, ela ser anaeróbica obrigatória, porque ela não sobrevive na presença do gás oxigênio. Esse processo de fermentação, ele acontece também iniciando pela etapa da glicólise, que acontece no citosol, lá no citoplasma da célula. Então, como eu já falei antes, na glicólise, o que acontece? Lise, quebra da molécula de glicose. Então, como a molécula de glicose, a gente conhece aqui, ó, C6, 6 átomos de carbono. Eu tenho a entrada de ATP, então observe que eu tenho a entrada de 2 moléculas de ATP, fornecendo a energia necessária para quê? Para transformar essa glicose em frutose de fosfato. A frutose, observe que ela teve então a adição de fosfato, ou seja, eu tenho a entrada aqui, ó, de energia para que haja quebra dessa molécula quando eu tenho a adição de fosfato. Para quê? Para formar no final do processo uma molécula de ácido pirúvico. Então, na glicólise eu tenho a quebra de glicose, formando aqui no final 2 moléculas de ácido pirúvico. Nesse processo aqui, em que eu tenho esse composto rico em energia, eu vou ter a liberação de energia de fosfato para o ADP, transformando o ADP em ATP. Então, observe que aqui eu tenho a formação de 2 moléculas de ATP e aqui também. Como eu falei lá na respiração, aqui eu tenho uma formação de 4 moléculas de ATP. Como eu usei 2 para iniciar o processo, o meu saldo é de apenas 2 moléculas de ATP. E é essa energia aqui, justamente a energia liberada durante o processo de respiração anaeróbica, durante a fermentação. Encerrou o processo de glicólise, nós vamos seguir
dois caminhos. Ou esse ácido pirúvico vai formar álcool etílico, etanol, ou ele vai formar ácido lático. Quando nós temos a formação do álcool, eu tenho a saída de uma molécula de gás carbônico, de duas aqui no caso do exemplo, eu tenho a saída de moléculas de gás carbônico antes que o NAD insira esse hidrogênio. Porque o NAD aqui, observem que ele capturou hidrogênio. Então, essas 4 moléculas de hidrogênio capturadas aqui por esses dois NAD, eles vão transferir esse hidrogênio para esse processo de fermentação alcoólica ou lática. Durante essa adição de hidrogênio, eu posso ter a saída de gás carbônico antes da adição, então eu tenho a formação de etanol mais gás carbônico. Nesse caso, eu tenho que tipo de fermentação? Fermentação alcoólica, porque como produto, além do gás carbônico, eu tive quem também? A produção de etanol. Então, além do gás carbônico, eu tive a produção do etanol. Já na fermentação lática, observe que não teve saída de gás carbônico. Eu tive a adição de hidrogênio através do NAD. O NAD cedeu o hidrogênio, ou seja, transferiu esse hidrogênio aqui, que foi adicionado ao composto do ácido pirúvico, sem que houvesse saída de gás carbônico. Então, esse carbono, observe aqui, ó, que eu tenho 3. Eu tenho ainda os 3 carbonos aqui do ácido pirúvico. Já aqui no etanol, eu só tenho 2, porque houve a saída de um formando gás carbônico. Então, o que aconteceu aqui nesse processo? Eu tenho a formação de um composto chamado de ácido lático. Vocês podem observar aí, ó, na página 152 do livro de vocês. Se vocês puderem seguir o nosso raciocínio, é só ir acompanhando aí. Então, quais são os 2 tipos de fermentação? Fermentação alcoólica, quando eu tenho a produção de álcool etílico. Fermentação lática, quando eu tenho a produção de ácido lático. Qual a diferença entre as duas? Na fermentação alcoólica, eu tenho a saída de gás carbônico. E aí eu tenho a formação do etanol. Na fermentação lática, eu não tenho a saída desse gás carbônico. O hidrogênio é adicionado juntamente com os 3 átomos de carbono ali presentes, formando o ácido lático. Gente, esse tipo de fermentação não é só importante, digamos assim, para os elementos que realizam o processo de fermentação, mas comercialmente a humanidade ela também utiliza o processo de fermentação realizado por esses fungos e por essas bactérias. Como assim, professor? A gente utiliza esses fungos e bactérias porque a gente quer o que eles produzem na fermentação? Sim, na produção de massas para pães, pizzas, né? O que a gente utiliza? Fermento biológico. Então, aquelas leveduras que são fungos, o que eles vão realizar? Processo de fermentação, aqui ó, alcoólica. E o que é que eu tenho como fator importante na fermentação alcoólica? A saída, a liberação de gás carbônico. Então, quando a massa começa a ser aquecida, eu tenho a liberação desse gás carbônico. O gás carbônico saindo da massa, ele vai fazendo furos. Aqueles furos é que fazem com que a massa aumente de tamanho e também fique fofinha. Então, se você for observar, né, o bolo, o pão, a massa ali no geral, você vai observar que ela é bem fofinha quando ela tem vários furos ali presentes na massa. E esse furo se deve à saída de gás carbônico. Quando esse gás carbônico sai, ele promove essas perfurações na massa, fazendo ela aumentar o seu volume e também ficar mais fofinha. Também é utilizada a fermentação alcoólica das leveduras, né, Saccharomyces cerevisiae. Ele é utilizado para fermentar lá a cevada, na produção de bebida alcoólica, na formação do vinho. Toda bebida alcoólica a gente também utiliza o processo de fermentação alcoólico realizado por essas leveduras, produzindo o álcool etílico, que depois do processo de destilação vai ser então empregado na fabricação de bebidas alcoólicas. E a fermentação lática liberada ou realizada por bactérias, principalmente lactobacilos, ela é empregada também na produção aí do coalho, né, para fazer o queijo, do iogurte, para fazer a coalhada. Então, a maioria desses elementos que tem essa
cremosidade se deve à fermentação lática realizada por essas bactérias aí, esses lactobacilos. Então, a fermentação é um processo de respiração anaeróbica em que a produção de energia, pouca energia se comparada com a respiração aeróbica, porém eu não tenho a utilização do gás oxigênio. E é realizado aí por alguns tipos de fungos e bactérias também. Inclusive a nossa musculatura, ela também é capaz de realizar fermentação lática. Quando eu vou fazer um exercício intenso, sem que haja primeiro um alongamento, uma preparação, um pré-aquecimento, eu já vou ter um gasto energético muito grande. Então eu não tenho como realizar aquele processo de respiração aeróbica fornecendo energia de imediato, então o nosso músculo passa a realizar a fermentação lática, produzindo a energia necessária para a musculatura ali realizar suas contrações e funcionar como devido. Porém, o ácido lático ele é pouco tóxico para a musculatura, então ele causa aquela fadiga, causa aquele cansaço muscular, justamente por causa do ácido lático que é eliminado ali naquela musculatura.